Segundo Crônicas 34, vamos começar já no finalzinho deste capítulo, lá no versículo 29. Então o rei deu ordem, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele foram todos os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E o rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé no seu lugar e fez aliança diante do Senhor para o seguir, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o seu coração e de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estavam escritas neste livro. Todos os que se encontravam em Jerusalém e em Benjamim concordaram com esta aliança. E os moradores de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus dos seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel e obrigou todos que estavam em Israel a servir o Senhor seu Deus. Enquanto Josias viveu, não deixaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Estamos falando do rei Josias, conforme iniciamos na semana passada. Vimos todo o processo que Josias entrou de reforma do templo, trazendo de novo, todo o culto para o templo, aquela questão da limpeza do templo. De repente alguém achou o livro da lei, e quando foi achado o livro da lei, foi lido para o rei se preocupou com aquilo, quis conhecer mais, foi até a profeta Ulda, buscando mais informações, a profetisa, e lá então ele foi buscar mais informações, encontrou respostas. A resposta que ele encontrou teve uma boa e uma má notícia. A má notícia era que todo o povo iria receber juízo de Deus por aquilo que estavam fazendo. Israel, Judá, receberia juízo do Senhor pela idolatria, pela falsidade, por toda aquela imoralidade que eles viviam. Mas a boa notícia é que porque Josias tinha um bom coração, um coração de servo, um coração dedicado ao Senhor, arrependido, Deus olhou para Josias e disse: não será no seu tempo que eu aplicarei juízo sobre este povo. Por isso, todo o povo que caminhou com Josias, enquanto Josias estava vivo, não houve juízo e julgamento da parte do Senhor sobre aquele povo. Estamos aqui agora. Depois desse resultado todo, chegamos ao capítulo 34, versículo 29. E como lemos, percebemos aqui que Josias fez depois. O que ele fez? Ele chamou os anciãos, chamou os líderes, e chamou todo o povo, os levou para o templo. Claro que não todos estavam no templo, mas ali se aglomerou aquele monte de pessoa. E quando eles estavam ali todos juntos, ele tomou uma ação, ele decidiu fazer algo. E o que ele fez? Ele leu o livro da lei, o livro da aliança, para todos que ali estavam. Irmãos, é interessante olhar para a atitude do rei Josias, que há duas coisas muito marcantes aqui na sua vida. Primeiro, é que ele, ao ouvir a palavra de Deus, ele optou por se arrepender, confessar seus pecados e voltar-se para Deus. A primeira atitude que ele teve quando ele ouviu a palavra de Deus foi arrependimento. Ele se arrependeu dos seus pecados, ele voltou-se para o Senhor. Mas sabe qual foi a segunda atitude? A segunda atitude que ele tomou? Compartilhar com todas as pessoas possíveis a palavra de Deus. Ele não ficou satisfeito em apenas ele ter acesso à palavra de Deus e receber a resposta de Deus. Ele não estava satisfeito com aquilo, ele queria mais. E o que ele faz? Ele reúne todo o povo, todos. E ao reuni-los, ele vem e lê o livro da lei, o livro da aliança para todo o povo. Ah, meus irmãos, essa deve ser a nossa atitude como cristãos e servos do Senhor. Ao termos acesso à palavra de Deus, que hoje temos, e graças a Deus por isso, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, confessá-los diante do Senhor, mudar de vida, mudar de atitude, e ao mesmo tempo, olhar para aqueles que ainda não conhecem a palavra, e compartilhar com eles da palavra de Deus. É o que nós precisamos fazer, é a nossa missão como igreja, é a nossa missão como igreja do Senhor. Por isso a missão da igreja é ganhar almas para Cristo. Como faremos isso? Compartilhando do Evangelho. Porque como crerão se não há quem fale? Porque a fé vem pelo ouvir. E nós precisamos falar.
Temos tantas oportunidades, estratégias para isso. Temos as células que estão acontecendo a partir dessa semana. Você pode levar pessoas para lá, falar do evangelho lá. Temos o evangelismo que vai acontecer nesse sábado. E a cada mês, sempre no segundo sábado, vai ter o mesmo evangelismo. Você pode falar do evangelho para mais pessoas. Você tem a oportunidade de fazer mais e mais. Porque a gente tem várias ações para isso. Agora, queridos, como povo de Deus, nós precisamos entender que é nossa responsabilidade compartilhar com o povo a palavra de Deus. Você tem compartilhado com quem a respeito da palavra de Deus? É nossa missão, queridos. É nosso objetivo, é nosso propósito fazer isso. Nos posicionar como servos de Deus. Veja que no versículo 31, a gente lê aqui claramente o que o rei faz. O versículo 31 diz que o rei se pôs em pé no seu lugar e fez aliança diante do Senhor para. Veja, o texto tem um objetivo. Ele fez uma aliança com Deus. Que aliança é essa que ele fez com Deus? Com que objetivo ele fez uma aliança com Deus? Porque quando a gente faz uma aliança, a gente tem um objetivo, a gente tem um propósito. E Josias, ele tinha um propósito. Quando ele decidiu fazer uma aliança com Deus, no versículo 31, tinha um propósito. Para quê? Para o seguir, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos. De qualquer maneira, guardar, colocar dentro de um livro e colocar dentro de um cofre? Não, veja, de todo o coração, de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. O voto estava muito bem definido. A aliança que ele estava firmando com o Senhor não era uma aliança qualquer. Na verdade, era uma reafirmação da aliança que o povo de Deus já havia feito com o Senhor com eles. Josias não está começando uma nova aliança. Ele está reafirmando a aliança que antes já havia sido feita com Abraão. Sabe, queridos, muitas vezes nós precisamos refazer ou renovar os nossos compromissos com o Senhor. Porque às vezes a gente se esquece. A gente entra numa rotina e a gente se esquece de quem é o nosso Deus. Já viu aquela expressão voltar ao primeiro amor? Tem muito cristão, tem muito crente que está na igreja e que parece que virou uma coisa tão rotineira, tão ritual, que sabe que é tão normal. É chegar e ir embora, como se estivesse indo trabalhar todo dia e vir para a igreja. É uma coisa assim normal. Não pode ser normal servir ao Senhor. Não pode ser um ritual servir ao Senhor. Porque quando Josias renova a sua aliança com Deus, ele está renovando para que ela seja cumprida de todo o coração, de toda a sua alma. Faz sentido? Precisamos renovar os nossos compromissos com o Senhor, querido, porque Ele é fiel, Ele não muda, Ele é fiel para cumprir o que Ele começou e para concluir o que Ele começou na nossa vida. Sim ou não, irmãos? Sim, Ele não vai mudar, Ele vai continuar sendo fiel, mesmo quando nós não formos fiéis a Ele. Mas nós precisamos renovar a nossa aliança com Ele, não por Ele, por nós, porque nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos pecadores e por vezes tomamos atitudes das quais não agradam ao Senhor. Quantas vezes fazemos isso? É hora de olhar para dentro de nós mesmos e fazer como Josias. Senhor, eu estou aqui para renovar minha aliança com o Senhor. Aquilo que o Senhor fez por mim, porque não fui eu que o busquei, o Senhor me buscou. O Senhor me salvou. Agora eu quero dizer para o Senhor o seguinte, eu estava aqui frio, mas eu quero fazer algo agora de coração. Eu não quero ser apenas mais um que aparece na igreja só por ir. Não, eu quero ser alguém que vive para o Senhor de verdade. É isso. Veja o capítulo 35, o texto continua. Veja o que vai acontecer agora. Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e eles mataram os cordeiros da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Josias estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou a servirem na casa do Senhor. Dá uma parada aí. Até o versículo 19, nós vamos ter o relato da celebração da Páscoa, que Josias providenciou junto ao povo. É interessante, queridos, porque os últimos reis aqui, a gente falou sobre Ezequias,
e agora estamos falando sobre Josias. E ambos têm essa característica da celebração da Páscoa. Foram reis que serviram a Deus de coração. E Josias, ele decidiu também levar o povo a servir o Senhor de todo o coração, celebrando a Páscoa. Sabe o que Josias fez? Ele providenciou o cordeiro para todas as famílias, inclusive para aquelas que não tinham condições de ter um cordeiro. Ele providenciou para todo mundo, ninguém tinha desculpa. Todo mundo recebeu um cordeiro para que as famílias estivessem reunidas. Sabe por quê, queridos? O avivamento no povo de Deus não começa do templo para as casas, mas das casas para o templo. Entenda isso. Muitas vezes nós queremos viver um avivamento na casa do Senhor a partir do templo, mas um avivamento na casa do Senhor começa a partir da casa. A Páscoa começa na casa. Cada família sacrificava o seu cordeiro lá em casa, na sua casa, celebrava a Páscoa na sua casa. É da casa que ia para o templo. Se queremos viver um avivamento como igreja do Senhor, nós precisamos começar nas nossas casas. Não é daqui para lá, é de lá para cá. Faz sentido, irmãos? Tem que começar lá. É isso que Josias fez. Josias levou todo o povo a fazer isso, a viver verdadeiramente esse momento dessa celebração da Páscoa tão especial. Agora venha comigo para o versículo 18 e 19. Olha o que o cronista faz questão de registrar aqui. Olha, nunca se celebrou, versículo 18, nunca se celebrou uma Páscoa como esta em Israel, desde os dias do profeta Samuel. E nenhum dos reis de Israel celebrou uma Páscoa como esta que Josias celebrou com os sacerdotes e levitas, e com todo Judá e Israel que estavam ali, e com os moradores de Jerusalém. Foi no 18º ano do reinado de Josias que foi celebrada esta Páscoa. O cronista observou que ninguém, desde os dias dos juízes, ou seja, desde Samuel, nós estamos falando de 300 anos de distância, Samuel para Josias, 300 anos, por 300 anos não foi celebrada uma Páscoa tal qual aquela de Josias. Pastor, mas quando a gente estava estudando Ezequias, também estava escrito sobre isso de Ezequias, não estava? Mas o papel aqui é diferente. Era como que dizer assim, olha, Ezequias celebrou a maior Páscoa desde Salomão, mas Josias celebrou a Páscoa do coração. Pegou? O que Josias conseguiu levar o povo a fazer é o seguinte: eles não celebraram uma Páscoa qualquer apenas para cumprir um ritual, porque tinha um calendário a se cumprir, porque eles sabiam que a Páscoa tinha que ser celebrada no primeiro mês. Não. Ele conseguiu levar o povo a fazer aquilo de todo o coração. Por isso que não houve Páscoa desde Samuel até Josias, porque aqui com Josias o povo conseguiu celebrar de verdade. Eles não apenas sacrificaram um cordeiro porque era obrigatório, eles fizeram isso porque eles estavam adorando a Deus. Eles não simplesmente reuniram a sua casa e fizeram ali a refeição da Páscoa com as ervas amargas, o pão asmo. Não, eles fizeram isso adorando ao Senhor. Eles fizeram de todo o coração. Por que eles fizeram isso? Porque o resultado de uma verdadeira entrega à palavra de Deus é um avivamento de coração na vida do povo que se entrega a Deus. Tudo começa na palavra. Josias trouxe a palavra para o povo, compartilhou a palavra com o povo, levou o povo a renovar a sua aliança com Deus de todo o seu coração. E por causa disso, não se viu uma Páscoa tal qual aquela desde os dias de Samuel, o profeta. 300 anos de distância. Quando nos entregamos de verdade ao Senhor, passamos a ter uma vida debruçada na palavra de Deus. Transformamos nossos ritos em adoração, nossa religião em vida. Queridos, não se trata do que fazemos, mas como fazemos. Já falei isso aqui. Não era só celebrar a Páscoa, mas era como ela foi celebrada. Não é sobre fazer um culto, é sobre como o fazemos. Não é sobre trabalhar ali ou aqui ou acolá dentro da igreja, nos ministérios, mas é como fazemos, com que propósito fazemos, com que objetivo fazemos.
Tudo, querido, está ligado ao coração, porque diferente de nós que só conseguimos ver aqui, face a face, eu posso olhar no rosto de vocês e ver a alegria que todos de vocês têm quando estão servindo ao Senhor, mas só o Senhor pode ver o seu coração e saber se realmente essa alegria saiu daí de dentro. Só Ele. Por isso nós precisamos entender que fazer para Ele deve ser feito a partir do coração. Amém, queridos? Os versículos continuam. Vem comigo para o 20 a 21, porque agora tem um outro lado da moeda. Depois de tudo isso, quando Josias já tinha restaurado o templo, o rei Neco, do Egito, subiu para guerrear em Carquemes, junto ao rio Eufrates, e Josias saiu para lutar contra ele. Então Neco mandou mensageiros a ele, dizendo: o que você tem contra mim, rei de Judá? Eu não venho contra você desta vez, mas contra o reino com o qual estou em guerra, que era a Assíria. E Deus disse que me apressasse. Pare de se opor a Deus, que está comigo, para que ele não o destrua. Para um pouquinho aí, queridos. Veja, o tempo está correndo. 13 anos depois dessa Páscoa, 13 anos depois dessa Páscoa celebrada, estamos aqui agora, 13 anos depois, o rei Neco do Egito sai do Egito para lutar contra a Assíria. Veja, eu falei que ele saiu para lutar contra Israel? Não. Ele saiu para lutar contra Judá? Não. Ele saiu para lutar contra a Assíria. Ao sair para lutar com a Assíria, Josias viu a situação e se colocou no meio. Se colocou contra o rei do Egito e falou assim: opa, vamos lutar. O rei do Egito olhou para ele e falou assim: filho, presta atenção, deixa eu te falar uma coisa, queridão. A guerra não é contra você, filho. Não é contra Judá. E deixa eu te dar uma palavra. O seu Deus está comigo nessa. Foi Ele que me mandou sair para lutar contra a Síria. Então, ao menos que você queira se opor contra Deus, lutar contra Deus, volta para casa, filho. Fica quietinho no seu lugar, porque isso aqui não é com você, é lá contra Ele. A palavra foi dita, querido, ao rei Josias, muito claramente: não entre nessa guerra, porque Deus não quer. Ok? O que ele fez? 22 ao 24. Mas Josias não voltou atrás. Pelo contrário, se disfarçou para lutar contra ele. Não deu ouvidos às palavras que Neco lhe havia falado na parte de Deus, e foi lutar no vale do Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: tirem-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro de guerra, levaram-no para o segundo carro que ele tinha e o transportaram para Jerusalém. Ele morreu e foi sepultado nos túmulos dos seus pais. Todo Judá e Jerusalém prantearam Josias. Sabe o que é interessante na Bíblia? Ela não esconde os erros dos servos de Deus. Sabe o que é interessante ler esse texto também? Que isso mostra, mais uma vez, que a nossa esperança não está em homens, mas em Cristo. Porque ao ler sobre Josias, se a gente parasse aqui, você ia falar assim: uau, Josias foi o cara, perfeito, fez tudo certo, não errou em nada, não é verdade? Poderíamos olhar para Josias e pensar: esse é um exemplo perfeito de vida, vou copiá-lo plenamente, porque podemos copiar coisas boas que ele fez. Tanto é que nós estamos aconselhando aqui. Mas plenamente, não. Há um único que nós podemos copiar plenamente. E este se chama Jesus Cristo. Amém, queridos? A Bíblia está o tempo todo nos mostrando que todos esses homens que vieram antes, está tudo apontando para Cristo, querido. Olha, Davi, Salomão, Ezequias, Josias, todos eles estão mostrando o seguinte: olha, nós buscamos fazer o certo, levamos o povo a caminhar com Deus, tivemos nossas qualidades, mas não somos perfeitos. Olhem para Cristo. É isso. É isso. Já disse para você que o livro de Crônicas foi escrito para quem? Né? Para os judeus que saíram da Babilônia. Para os judeus que são pós-exílio. Para eles, para que eles pudessem ter esperança e força de que Deus iria dar para eles
tudo aquilo que eles precisavam. Ao ler esse texto, aqueles que saíram do exílio estavam olhando e pensando o seguinte: há uma grande lição aqui. Qual é a grande lição aqui? Devemos obedecer a palavra de Deus. É a grande lição. Porque ao olhar para Josias, eles aprenderam que, se obedecerem à palavra de Deus e a seguirem plenamente, eles viveriam em paz, em adoração e teriam aquilo que o Senhor tem preparado para eles. Mas se, como Josias, eles não dessem ouvidos à palavra de Deus, num momento que inclusive outros estivessem falando com ele a respeito, porque quando o rei Neco fala com ele, é Deus falando através do rei Neco, ok? É Deus falando. A palavra de Neco foi: não venha, porque o seu Deus me colocou nessa batalha que não é para lutar com você, é com outro. Ou seja, a palavra é de Deus. Mas ele não deu ouvidos à palavra de Deus. E ao não obedecer à palavra de Deus, ele colheu os frutos. Ele colheu o resultado negativo de ter desobedecido ao Senhor. Quando os judeus, pós-exílio, leem esse texto que o cronista escreveu, eles aprendem: bom, os nossos pais chegaram onde chegaram porque eles desobedeceram à palavra de Deus, porque viveram 70 anos no exílio da Babilônia. Se queremos, a partir de agora, viver uma vida melhor com Deus, vamos obedecê-lo, porque a palavra dele é fiel, verdadeira, e ela não falha. A mesma lição é para a gente. Se queremos viver uma vida em paz, harmoniosa, não estou falando que é sem problemas, tá? Não estou falando com problemas, mas em paz, harmoniosa, certos de que a esperança em Cristo, devemos obedecer a sua palavra. E ainda que esteja tudo caindo, a gente tem a certeza de que em Cristo nós somos mais que vencedores. Porque é isso que a palavra diz. Obedeça. Custe o que custar, obedeça. Não o que os homens dizem, mas aquilo que a palavra diz. Porque esta palavra é verdadeira e fiel. Amém? Josias foi sepultado. Os judeus choraram, sepultado junto ao túmulo dos reis de Judá. E o próximo rei, não perca os próximos capítulos. Vamos orar? Feche seus olhos. Seja obediente à palavra, aprenda com Josias a obedecê-lo em todo o tempo. E lembre-se, só há um exemplo, só há um modelo, e este é Jesus. Pai, muito obrigado, porque ao nos reunir aqui, Deus, junto com o teu povo, nós podemos ouvir a tua voz, de forma tão clara, tão objetiva, hoje, bem simples, bem direto, clareando os fatos históricos e ao mesmo tempo trazendo para a nossa realidade, aplicando as nossas vidas. Voltaremos para casa certos de que nós precisamos obedecer a tua voz. E quando o Senhor disser: não entre nessa luta, porque essa luta não é sua, que a gente tenha certeza e recue. E aprenda que não é pela força do nosso braço, mas é na fé no Senhor que nós venceremos. Deus, ajuda-nos a entender essa palavra, porque muitas vezes o Senhor está nos dizendo assim: recue, essa luta não é sua. Enquanto que em outros momentos o Senhor está nos dizendo: avance, compartilhe da palavra. E muitas vezes quando o Senhor manda nos avançar, a gente não avança. Perdoa-nos, porque tantas e tantas vezes somos falhos em ouvir a tua voz. Desobedientes, ingratos, muitas vezes olhando muito para nós mesmos e para o nosso desejo do coração, ao invés de olhar para o desejo da tua palavra. Ensina-nos nessa noite que não é sobre o que eu quero, o que eu acho ou o que eu penso, mas é sobre o que o Senhor quer, sobre o que o Senhor tem certeza, porque o Senhor não acha, o Senhor é certo de tudo. É aquilo que o Senhor nos diz na tua palavra, que é verdadeiro e fiel. Que possamos orar os nossos dias. Ajuda-nos a sermos obedientes. E quando o Senhor mandar recuar, que a gente recue. E quando o Senhor mandar avancem, que a gente avance.
Porque há tempo para tudo debaixo do céu. Tempo para avançar e tempo para recuar. Ajuda-nos a isso, por favor, a entender a tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.